Boa noite, o meu nome é Angela Amaral, eu sou a ginecologista e obstetra do Hospital Beatriz Ângela e é com imensa honra que estou convosco cá hoje para discutirmos em conjunto as normas de orientação clínica da diabetes gestacional. Como todos sabemos, e não é novidade nenhuma, a diabetes gestacional define-se como uma intolerância aos hidratos de carbono que é diagnosticada pela primeira vez na gravidez. Desde 2012 e em 2013 a Associação Americana de Diabetes define um outro cenário possível na diabetes gestacional, que é diagnosticarmos as mulheres que provavelmente teriam uma diabetes prévia à gravidez não diagnosticada. E diagnostica-se da mesma forma como se diagnostica qualquer doente diabético fora deste contexto de vida. Como todos sabemos também, a diabetes gestacional tem implicações maternas e tem implicações fetais. Todos nós estamos muito relembrados das implicações fetais que têm, porque todos nós temos medo das macrossemias e dos partos distóxicos e dos partos complicados. No entanto, a diabetes gestacional tem implicações momentâneas na saúde da grávida e no futuro na saúde daquela mulher. Sabemos que cerca de 30% a 50% das mulheres que têm diabetes gestacional vão ter diabetes na vida futura e uma belíssima percentagem delas vão ter doença cardiovascular, sejam elas AVC, hipertensão, síndrome metabólica ou outra coisa. E nós sabemos que a gravidez por si só vai funcionar como um fator identificativo daquelas mulheres em risco que virão a ter diabetes e que poderão fazer parte daquela população que nós estamos sempre a tentar diminuir, que é as pessoas que são diabéticas mas não sabem que o são, não é? Pronto. Na criança, o facto de existir uma diabetes na gravidez pode condicionar o crescimento metabólico na infância e na adolescência precoce, muitas vezes porque estão inseridos num contexto familiar que já de si é favorável ao aparecimento destas situações e pode, pelas complicações fetais que têm, acarretar patologia respiratória grave, patologia cardíaca grave e déficits cognitivos no seu desenvolvimento. Estávamos até agora habituados a fazer uma abordagem diagnóstica da diabetes gestacional em 2 passos. Numa primeira fase faríamos um rastreio, uma prova de rastreio que todos conhecemos como o teste de O'Sullivan, seguido de PTGO se esse teste de O'Sullivan fosse positivo. Ao longo dos anos, vários foram sendo os critérios propostos para o diagnóstico de diabetes com base na PTGO de 100 gramas e todos eles foram sempre acarretando um aumento da incidência do número de novos casos de diabetes gestacional. O único problema deste critério antigo era que era um critério universal que era aplicado a todas as grávidas entre as 24 e as 28 semanas, mas pressupunha que um determinado grupo de risco, com fatores de risco identificados, fosse rastreado também no primeiro trimestre. E a verdade é que, de entre todas as mulheres com diabetes gestacionais registadas em Portugal, mais de 30% tinha pelo menos um fator de risco. E mais de 50% dessas mulheres nunca lhes era oferecido esse rastreio no primeiro trimestre e isto era uma abordagem transversal a todas as especialidades médicas, certo? Com a publicação de um estudo que todos vocês já ouviram falar, que é o Apple Study, em que se correlacionou pela primeira vez a glicémia na grávida com o desfecho obstétrico, percebeu-se que existe uma correlação linear entre glicémias que habitualmente eram consideradas normais com os desfechos obstétricos desfavoráveis. E desde então, a Associação Internacional para o Estudo de Grávidas com Diabetes decidiu propor uma alteração aos critérios de diagnóstico que foram adaptadas então pela Direção-Geral de Saúde. Em que é que consistem esses diagnósticos? Eles são, antes de mais, testes diagnósticos e não de rastreio, e são aplicados universalmente a todas as grávidas com um teste que habitualmente seria pedido, que era uma glicemia em jejum. E foi estabelecido que numa primeira consulta, idealmente no primeiro trimestre, como já não sei se o Ângelo, se o Luís, se o Ângelo vai falar, fariam parte das análises a pedir. Se essa glicemia em jejum fosse inferior a 92, a senhora não tinha o diagnóstico de diabetes e passaria para uma segunda fase de diagnóstico. Se fosse superior a 92, podia ser diagnosticada como diabetes gestacional ou como diabetes mellitus, a tal diabetes provavelmente prévia à gravidez. Qual é a vantagem desta abordagem? É que não há um grupo de risco que não vai ser
Agora aqui é que aconteceu qualquer coisa. Não há um grupo de risco que vai falhar um rastreio. E há uma aplicação universal com uma análise que é barata, que é feita num contexto de rotinas analíticas da gravidez e que o cutoff de 92 é um cutoff que é alto, muito alto, para o que é suposto ser o normal nesta fase da gravidez, que anda à volta dos 72, 75. Eu não tenho slides. Não está a responder. Não, agora de repente começou a responder. Tudo bem. Já vai. Portanto, as mulheres com glicemia em jejum superior ou igual a 92 seriam então referenciadas ao hospital como tendo diabetes prévias e aquelas que essa glicemia fosse superior ou igual a 126... Só um bocadinho, porque os colegas em casa também estão a ver este Ah, slide, por isso está para bem, acompanharem, ok. seria Então, melhor esperarmos já espero. pelo slide correto. Até, para mim é mais fácil também. Eu sei de cor os valores, mas é mais fácil encadear a conversa. Pronto. Portanto, as mulheres, como eu dizia, entre 92 e 126 teriam o diagnóstico de diabetes estacional e aquelas com valor maior ou igual a 126 teriam o diagnóstico de diabetes na gravidez, diabetes prévia. Como eu vos tinha dito, o grupo de risco não existe, porque toda a gente é rastreada e há, obstetricamente, uma coisa muito importante, que é uma detecção mais precoce possível das mulheres que, ao fim e ao cabo, têm mais riscos de sofrer com uma hiperglicemia mantida. Não quero com isso dizer que seja um grupo que depois seja mais tratado. Na prática é, mas nem sempre é assim, efetivamente. Aquelas mulheres cuja glicemia era inferior a 92 passariam então para uma segunda fase de diagnóstico, com uma prova de tolerância à glicose oral com 75 gramas, ao invés das de 100 gramas que até agora se fazia, com doseamento às 0, à primeira hora e à segunda hora. E os cutoffs estabelecidos pela Associação Internacional com base no APO Study são estas, que vocês já conhecem: às 0 horas superior ou igual a 92, à primeira hora superior ou igual a 180 e à segunda hora superior ou igual a 153. A outra grande alteração é que, ao invés disso serem precisos 2 valores alterados para cumprir o diagnóstico de diabetes, apenas um valor passa a ser suficiente para fazer este diagnóstico. O que é que isto permite? Todos vocês, provavelmente, na vossa prática clínica, prescrevem as análises para ser feitas naquele tempo, a senhora faz as análises, depois tem que marcar a consulta, vinha com o Sullivan alterado, naturalmente se pediria a PTGO, portanto, havia um atraso no diagnóstico da diabetes que, com a aplicação de uma prova diagnóstica, que na prática não é muito diferente do O'Sullivan, implica mais uma punção, mas na prática não é muito diferente do O'Sullivan, permite-nos fazer o diagnóstico de referenciação mais cedo. Outra inovação é não se repetir a prova de tolerância no terceiro trimestre, que até agora se fazia sempre um O'Sullivan no terceiro trimestre, porque se assume, a vida vai-nos dizer se bem ou mal, assume-se que todas as mulheres apresentarão o risco mais cedo que o terceiro trimestre. Pronto, e por isso foi dispensada a PTGO no terceiro trimestre. De qualquer maneira, aquelas grávidas que surgem tardiamente, após as 28 semanas, o que se preconiza é que façam primeiro uma glicemia em jejum, uma vez que se estiver alterada é automaticamente diagnóstica, e caso seja negativa, lhes seja pedida então uma PTGO. Pronto. Esta norma também regulamenta quais serão os processos para referenciação ao hospital. Portanto, é suposto qualquer diabética gestacional ter um seguimento num centro hospitalar de apoio perinatal ou perinatal diferenciado, que é como quem diz que possa ter partos num diferenciado a partir das 32 semanas e o outro com apoio perinatal diferenciado entre as 24 e as 28, e essa referenciação no mundo perfeito devia ocorrer em 8 dias. Portanto, entre o vosso pedido e a primeira abordagem hospitalar deviam passar 8 dias, que nós sabemos que nem sempre é o que acontece. No hospital, esta consulta é obrigatoriamente multidisciplinar, portanto, não existe só um obstetra, temos uma enfermeira habitualmente treinada no ensino da dieta, no ensino da automonitorização, no ensino da insulinoterapia, etc. Há um obstetra, um endocrinologista, uma nutricionista, um psicólogo, uma assistente social, porque normalmente estas gravidezes vão acarretar, pelo menos à mulher, uma ida muito maior aos cuidados de saúde do que se tivesse uma gravidez de baixo risco. Pronto. É suposto o parto ocorrer nesse hospital e é da responsabilidade do hospital fazer a prova de reclassificação. Está bem? É um critério de qualidade hospitalar. Essa prova de reclassificação idealmente faz-se entre as 6 e as 8 semanas pós-parto
e consoante a realização de uma prova de tolerância à glicose oral com 75 gramas típica do adulto, portanto com doseamento às 0 e às 2 horas, consoante as alterações dessas análises, as mulheres serão classificadas como uma prova normal ou com alterações ao metabolismo de hidrato de carbono, sejam eles diabetes, sejam eles a intolerância à glicose em jejum ou a intolerância à glicose oral. Os valores que vêm presentes nesta norma são estes, são os valores de 2011. Atualmente, se vocês forem pesquisar os valores da Sociedade Americana da ADA, os valores são diferentes, são um bocadinho mais restritos ainda, portanto há um maior número de pessoas a serem incluídas nestes grupos de risco. E o que acontece é que estes grupos de risco, portanto qualquer mulher com alteração, deve ter uma vigilância anual da glicemia em jejum, segundo a nossa norma. Se formos ver as normas da ADA, algumas delas terão mesmo indicação para fazer, para além da glicemia em jejum, uma PTGO trienal. Outra novidade é aquelas mulheres que tipicamente seriam classificadas como diabetes prévia, não fazem esta PTGO de uma forma inicial, fazem primeiro uma glicemia em jejum, que se for superior ou igual a 126 é diagnóstica, ou fazem uma PTGO se este valor for inferior. Está bem? Pronto. Qual é a importância disto? Todas estas mulheres com alterações da glicemia em jejum devem ser vigiadas e vigiadas, na maioria dos casos, na medicina geral e familiar, a longo prazo, para a identificação precoce do grupo de risco de doenças cardiovasculares e numa futura gravidez, idealmente, se as mulheres fossem todas à consulta pré-concepcional, que todos sabemos que não vão, deviam fazer uma glicemia em jejum para nós percebermos se era uma diabetes efetivamente, e aí devia fazer uma consulta pré-concepcional hospitalar, ou se tinha uma intolerância à glicose oral ou à glicose em jejum e devia fazer uma PTGO para nós garantirmos que não há uma diabetes prévia à gravidez, porque essa sim tem implicações no primeiro trimestre diferentes. A grande discussão à volta desta norma é o aumento da incidência, o número de casos novos que nós vamos ter. Nós ainda só temos dados publicados em Portugal da comparação entre 2010, onde vigorava o sistema antigo, e 2011, em que há uma verdadeira miscelânea. E a verdade é que a incidência não mudou assim tanto, passou de 4.4 para 4.9. Todos aguardamos os dados de 2012, que serão mais reflexos da nova norma, mas a verdade é que nas reuniões que nós temos dentro dos grupos hospitalares não há um aumento total da diabetes estacional, o que há, sim senhor, é uma referenciação muito mais precoce. Não haverá menos grávidas? Haverá, mas isso é tudo sempre feito com o número de partos que existem por ano, portanto é sempre percentual, não é um número absoluto, não é? Portanto, mesmo os dados são sobre a população obstétrica portuguesa.